texto aí base é Efésios capítulo 2. Eu não vou pregar nesses versículos todos. Na verdade, a nossa mensagem hoje, ela vai enfatizar, frisar apenas os 3 primeiros versículos. Mas antes de nós lermos novamente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre liberdade, né? Todos nós anseiamos por liberdade. Queremos ser livres. E isso é visto desde o começo da história. Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim porque queriam ser livres. Queriam ser livres, ter a sensação de liberdade maior do que eles já tinham. E assim somos nós. Crescemos no lar, e aí gostamos dos nossos pais, mas aí chega a adolescência, começa aquela sensação, que eu sou muito preso, eu não posso ir para canto nenhum, eu tenho que dizer o horário, tenho que explicar, eu vou sair de casa, né? Qual foi o adolescente que nunca disse isso, né? Se você não disse, amém, que bênção, né? Mas eu fui um adolescente assim, eu quero sair de casa, aqui é muita prisão, porque eu quero estar num lugar que eu não dou satisfação para ninguém, né? Todos nós anseiamos por liberdade. Se você, por exemplo, acompanha o contexto político, um dos temas mais falados na política hoje é liberdade, né? Todos nós anseiamos por liberdade. Agora, o que acontece é que muitas vezes, nesse anseio e nessa busca desenfreada por liberdade, nós acabamos caminhando para escravidão. Aquilo que nós pensamos ser liberdade, muitas vezes é prisão. E nós não notamos isso. Só percebemos quando já estamos presos, escravos, e novamente lá estamos nós querendo liberdade. Esse texto de Efésios, no capítulo 2, principalmente nos 3 primeiros versículos, fala que o Senhor Jesus, ao morrer na cruz do Calvário e nos dar nova vida, naquele momento que estávamos mortos em delitos e pecados, quando Cristo nos dá nova vida, essa nova vida é um pacote de liberdade que nos livra dos nossos 3 piores inimigos. Talvez você possa pensar, pastor, eu não tenho inimigo não, eu sou gente boa, todo mundo gosta de mim, e eu não tenho nenhum inimigo, graças a Deus, né? Só que, na verdade, se você é um cristão, você tem 3 inimigos. Feroz, todos os dias está ao seu redor e até mesmo dentro de você. Esses inimigos, eles se tratam do mundo, de Satanás e da nossa própria carne. Mundo, Satanás e nossa própria carne. Então, eu quero justamente falar sobre essa libertação do mundo, de Satanás e da carne por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, leiamos novamente Efésios 2, apenas os 3 primeiros versos. Nos diz assim: Ele lhes deu vida, eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai bendito, nós estamos diante da presença do Senhor, reconhecendo a nossa limitação, pequenez, fragilidade e total dependência do Teu Santo Espírito. Nos ajude, Pai,
nos ajude nesse momento a Te adorarmos com a nossa atenção, com o coração disposto a ouvir Tua palavra e, acima de tudo, obedecê-la. Rogo para que o Senhor me capacite a expor Tua palavra com clareza, simplicidade, integridade, ó Deus, de modo que toda glória e honra seja dada ao Senhor. Assim nos edifica, nos fortalece e usa a Tua palavra para cumprir os propósitos que Te apraz. Abençoe a cada um dos ouvintes com edificação, transformação, fortalecimento, encorajamento e salvação, conforme a necessidade que cada um tem. Assim suplicamos, gratos ao Senhor, em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Pois bem, Cristo nos libertou de 3 inimigos. E esses 3 inimigos são colocados ou apresentados pelo apóstolo Paulo nesse texto, sendo o primeiro deles o mundo. Então, uma primeira libertação que podemos entender como certa na vida de cada cristão é que Cristo nos liberta do mundo, ou, usando a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, nos liberta do curso da direção deste mundo. Perceba, aí no versículo 1 e 2, Paulo vai falar sobre a nossa situação antes de Cristo. Escrevendo aos Efésios, ele diz: olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E essa situação aqui era uma situação que os Efésios se encontravam antes de conhecer Jesus. Se encontravam mortos, se encontravam incapacitados, escravizados. Por quê? Pelo quê? Pelos seus pecados e delitos. Porém, a situação muda depois que Cristo concedeu vida a essas pessoas. Cristo concedeu vida a esses agora que eram cristãos. Outro tempo, eles não eram cristãos, não conheciam a Jesus, mas ao entregar suas vidas a Cristo, eles recebem nova vida e não mais estão mortos em seus delitos e pecados. Essa nova vida que eles recebem é uma nova vida que traz libertação. E Paulo começa a apresentar essa libertação, mostrando que inclui a libertação do curso ou da direção deste mundo, no versículo 2, quando ele diz: nos quais vocês andaram noutro tempo, nos pecados e delitos, segundo o curso deste mundo. Paulo está explicando que aqueles irmãos, antes de conhecer Jesus, eles andavam, eles viviam conforme o curso, a direção, as ideias deste mundo. Agora, quando a Bíblia usa essa expressão mundo, ela pode ter alguns significados. Mundo pode significar pessoas, mundo pode significar o planeta, mas mundo também, na maioria das vezes, pelo menos, traz essa ideia de práticas, costumes, posturas, ideias, tradições contrárias à palavra de Deus. Eu acho que talvez uma das definições mais simples para entendermos o que é o mundo, nesse contexto de Efésios, é tudo aquilo contrário às Escrituras. Todas as vezes que você vê uma ideia, uma tradição, um costume, uma prática, uma postura que é contrário ao que Deus diz na palavra, isso pode ser qualificado como mundano. Isso é mundano. Deixa eu dar um exemplo bem simples, né? Que estamos no mês da família. A Bíblia diz que o casamento é algo instituído por Deus, é algo sagrado. O casamento é algo precioso e que deve ser algo para a vida toda, né? Até que a morte separe. Eu sei que tem as exceções que encontramos em alguns outros textos, mas para Deus o casamento é seríssimo, é precioso. Não pode ser levado como algo de qualquer forma.
Se deu certo, deu. Se não deu. Aí você começa a conversar com pessoas que vão casar, que não conhecem a Cristo, e é mais ou menos assim, vamos lá, vamos tentar. Se der certo, deu. Se não der, separe e cada um toma o seu rumo. Quando você vê uma postura assim, você pode dizer que isso é mundano. Todas as vezes que você se depara com alguma prática, alguma postura, alguma ideia que é contrário ao que Deus diz nas Escrituras, isso é mundano. Então, Paulo está dizendo que essas pessoas de Efésios, eles, outrora, antes de conhecer Jesus, eles andavam segundo o curso deste mundo. A direção deles era uma direção mundana. Ao invés de buscar fazer a vontade de Deus, eles faziam a vontade do mundo. Um texto que explica muito bem essa definição do que é mundo é o texto de 1 João 2,15. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas eu vou convidá-los para abrir lá. Esse aqui é Efésios, é o nosso texto base, mas nós vamos consultar alguns outros textos conforme a necessidade. Eu não vou explicar tanta coisa de 1 João 2, mas eu quero apenas frisar essa ideia de contraste do que é o mundo e o que é fazer a vontade de Deus. Em 1 João, capítulo 2, aí no versículo 15, você tem aquela passagem bem conhecida, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, e eu queria chamar a sua atenção para uma frase aqui. Então, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15 é dito assim: Primeiro João 2,15: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha agora o versículo 17. Ora, o mundo passa, e mundo aqui está sendo usado na mesma ideia, no mesmo significado lá de Efésios. Então, agora que o apóstolo João diz, ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você tem aqui um contraste do que é amar o mundo e o que é fazer a vontade de Deus. Você só tem essas duas opções. Ou você ama o mundo e vive de acordo com o mundo, ou você vive de acordo com a vontade de Deus. É por isso que João diz, aquele que ama o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, perceba que fazer a vontade de Deus é justamente o contrário de ser mundano. Por isso que mundano é tudo aquilo contrário à vontade revelada de Deus na palavra. Todas as vezes que agimos segundo a nossa vontade, segundo a vontade dos homens, segundo os conceitos dos meus vizinhos ou meus próprios conceitos, eu estou sendo mundano. A gente pensa que ser mundano é ir para a festa, é encher a cara. Graças a Deus que eu não sou mundano, eu não vou mais para a festa, eu não encho a cara, eu não fico por aí me prostituindo. Mas ser mundano vai muito mais além disso. Eu não estou dizendo que isso não é ser mundano, também é, mas não é só isso. É possível, na verdade, eu ser mundano dentro da minha casa. Eu ser mundano assistindo uma série. Eu ser mundano vendo o celular. Eu ser mundano no relacionamento com a minha esposa e com o marido. Eu ser mundano com os meus filhos. Eu ser mundano lá no trabalho. Ser mundano é agir contrário à vontade de Deus. Porém, nós cristãos precisamos lembrar
que Cristo, Ele veio nos libertar do curso deste mundo. E por isso nós não podemos mais viver na direção deste mundo. Não podemos mais ter posturas, ideias, crenças mundanas. Porque não faz sentido, queridos, viver de forma mundana se Jesus já veio para me libertar deste mundo. E tem gente que pensa que o mundo é legal. O cara quem nunca viu aquela cena, né? O adolescente cresceu na igreja, aí acha a igreja chata. Essa igreja não presta, isso aqui não é legal. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo também. Eu fui esse adolescente, né? Mas negócio de igreja é muito legal não, é muito fraco, isso aqui é muito parado, né? Eu queria ir para o mundo. É que nem um jovem lá em Viçosa, ele falou isso para a mãe dele, pequenininho, né? Acho que uns 8 anos, meio sem entender direito as coisas. Ele chegou para a mãe dele e disse: mamãe, a senhora deixa eu ir para o mundo, deixa. Criatura, né? Com 8 anos queria ir para o mundo. E parece que essa façanha, né, de querer ir para o mundo, de querer viver, eu quero viver, é de acordo com esse mundo. Olha aí como as pessoas vivem, como é legal, que negócio interessante. Eu quero experimentar isso. Agora, você acha que o mundo é bom? Se o mundo fosse bom, Cristo não viria para nos libertar deste mundo. Eu queria ler outro texto sobre isso, em Gálatas capítulo 1, voltando lá, né, um pouquinho. Nós estávamos em Efésios, depois 1 João, mas em Gálatas capítulo 1, aí no versículo 4, Gálatas capítulo 1, versículo de número 4, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, nos diz o seguinte: eu estou com a Bíblia aqui, com uma letra tão pequena, eu estou meio, eu penso que eu estou novo ainda, né? Gálatas 1,4 diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar, em algumas versões vem desarraigar, ou seja, Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar, para nos desarraigar deste mundo bom. Não é assim que está? Não, né? Deste mundo perverso, mau. Este mundo é mau, é perverso. E é por isso que Cristo veio nos libertar. Olha, nós não precisamos de livramento de algo que é bom. Eu não preciso ser livre de algo que é bom. Eu preciso ser livre de algo que é mal. E o mundo é perverso. Você que pensa que o mundo é bom, o mundo é perverso. E é só você indo para lá, ou não, só você indo para lá não, né? Estou errado. Mas se você for querer ir para lá, você vai perceber isso na prática. É claro que você não precisa ir para lá para saber disso, né? Mas eu não sei, deixa eu sofrer, né? Não faça isso não. A Bíblia já está dizendo que não presta, criatura. Não é bom, é perverso. Não, mas eu quero, não vá. É mau, é perverso. Não é algo bom e é por isso que Cristo veio nos libertar do curso deste mundo. Eita, menino. Oi, tá vendo? Tá vendo nada, né? Não significa nada, né? Os irmãos ficaram, eita, né? Enfim, Cristo veio nos libertar do curso deste mundo. É por isso que Tiago vai dizer
que aquele que quer ser amigo do mundo constitua-se inimigo de Deus. Você não pode ser um crente mundano. Você não pode ser um seguidor de Jesus e quer continuar vivendo em práticas contrárias à palavra de Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Eu lembro a primeira vez que eu li esse versículo, né, aqui na igreja, eu adolescente, lendo a Bíblia, né, novo convertido, pastor, estou frito. A Bíblia diz que eu não posso amar o mundo, e eu tenho um bocado de amigo que é descrente, agora eu posso mais nem chegar perto deles, né? Eu achava que era isso, né? Mas amar o mundo não significa a ideia de ter amigos que não conhecem a Deus, não é isso. Amar o mundo é justamente amar as práticas, amar as ideias, amar os costumes, as crenças que são contrárias à vontade de Deus. Você nunca mais vai esquecer o que é mundano, o que é mundo, né? O que é mundo? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tudo isso é mundano. Lembre-se disso. Cristo veio nos libertar da escravidão deste mundo, do curso deste mundo. E é por isso que Paulo, depois de convertido, ele diz em Gálatas, né, aqui ainda no mesmo livro, na mesma carta, né, de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, ele diz: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Você, cristão, que um dia foi liberto do curso deste mundo, não faz mais sentido você viver amando e praticando as coisas, as práticas ou as crenças, as tradições, os costumes mundanos. Cristo te libertou disso. Não faz mais sentido você viver escravizado a este mundo. Em segundo lugar, Cristo também nos libertou de Satanás, ou, usando a expressão do apóstolo Paulo, o príncipe da potestade do ar. Então, voltando para Efésios, capítulo 2. Ainda no versículo 2, vamos ler novamente. Então, vou ter que realmente subir aqui a Bíblia, né? Versículo 2: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, vírgula, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Além desses irmãos, outro tempo, em outro momento da vida deles, antes de conhecer Jesus, além de eles andarem, viverem segundo o curso deste mundo, eles também viviam segundo ou influenciados pelo príncipe da potestade do ar, por Satanás, que é também um dos nossos principais inimigos. Satanás, ele é invisível, mas ele é real. E ele está agindo, está ao derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para tragar. Eu percebo que nós batistas, de uma forma geral, nós somos um pouco desligados desse mundo espiritual. Aqui é uma crítica à nossa própria denominação, né? Há uma crítica construtiva, né? Não é que eu estou aqui dizendo que nós não acreditamos. Eu sei que todos aqui acreditam que Satanás existe, mas às vezes nós achamos que esse mundo espiritual é algo distante de nós, né? Parece que Satanás, ele não está agindo tanto assim. Os erros das pessoas é só delas mesmas. Os nossos pecados são só nossos mesmos. Mas quando a Bíblia apresenta a ação de Satanás,
ela mostra que muitas vezes, em detalhes, nós estamos sendo influenciados pelo maligno. E essas pessoas, antes de conhecer Jesus, quer de uma forma consciente ou não, elas viviam de acordo com Satanás. Porque todo aquele que vive segundo o curso deste mundo, ele também está vivendo de acordo com Satanás. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás está por trás de muita coisa que é mundana, ou de tudo aquilo que é mundano. No final das contas, quando eu ou você, quando nós somos mundanos, nós estamos fazendo a vontade de Satanás. Eu não, pastor. Sim, você sim. Todas as vezes que agimos de forma mundana, nós estamos fazendo o desejo do diabo. Eita, pastor, que é isso? É isso mesmo. A gente acha que aquele que está com Satanás nos coros, né? É aquele que está, sei lá, no terreiro. É aquele que está rodando, ou está pegando uma galinha, colocando uma encruzilhada. Aqueles ali é que são de Satanás. Só que nós esquecemos que quando o apóstolo Pedro, o primeiro papa, não? É só para ver se vocês estão ligados, viu? O apóstolo Pedro, servo do Senhor, homem de Deus, disposição, ele diz: Senhor, diga isso com o Senhor não. Olha, os homens vão me prender, vão me crucificar, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Senhor, não diga mais esse negócio feio não, Senhor. Pelo amor de Deus, que é isso, rapaz? Bate na madeira 3 vezes. Jesus olhou para Pedro: sai daqui, Satanás. Aí você fica pensando: rapaz, por que Jesus falou isso? Porque Pedro estava com uma ideia, ele estava com um conceito que era uma ideia humana e não de Deus. Uma ideia mundana e não de Deus. E por isso Jesus: sai daqui, Satanás. Sai daqui, diabo. Não é que Pedro estava com o diabo nos coros, não. Mas é porque ele estava agindo conforme o maligno. Conforme a ideia de Satanás, que não queria em nenhum momento que Jesus chegasse até a cruz. Pedro estava consciente disso? Não. Mas por estar agindo de uma forma humana, mundana, estava sendo guiado pelas ideias de Satanás. Outro exemplo bíblico, eu não sei quantos aqui conhecem a história, talvez alguns conheçam, mas lá no livro de 1 Crônicas, tem lá uma história que o rei Davi, ele foi fazer foi levantar um censo, né? Para contar quantos soldados ele tinha, qual era o tamanho do exército dele. E a história lá vai dizer que Davi, ele fez isso por orgulho. Não necessitava, ele não precisava saber quantos guerreiros tinha, mas ele fez isso para dizer: está vendo aí? Eu quero ver, mexer com o meu exército aqui, olha o tanto que tem de homem aí à minha disposição. O grande pecado de Davi na história era o orgulho. E lá em 1 Crônicas, vai dizer que Davi, ele agiu por orgulho, porque ele foi incitado por Satanás. Você pode conferir isso em 1 Crônicas 21, versículo 1. Capítulo 21, versículo 1.
onde o autor vai dizer que Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, em um momento de sua história, por seu orgulho, que é um sentimento mundano, porque o que Deus espera de nós é humildade. Quando agimos com orgulho, é mundano. Humildade é vontade de Deus. Orgulho é vontade humana, é vontade mundana. E Davi, por ser orgulhoso, ele estava agindo conforme Satanás, caindo na incitação do diabo. O inimigo, ele é invisível, mas ele é real. É por isso que Tiago, ele vai dizer: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Existe, queridos, de fato, uma guerra espiritual. E nós precisamos entender que este mundo é um mundo que está sendo controlado pelo inimigo. E nós precisamos ser vigilantes. Precisamos considerar isso diariamente, que todos os dias existem seres espirituais que desejam o nosso pecado, que desejam o nosso desvio, que desejam o nosso orgulho, que desejam a confusão, a briga, a discórdia, que desejam acabar com famílias, que desejam a imoralidade, todos os dias. Se nós perdermos essa consciência, nós perdemos de vista a seriedade da batalha. Portanto, lembre-se que Cristo, ao conceder nova vida a um pecador, Ele está libertando o pecador de viver conforme a vontade do diabo. Todas as vezes que eu estou terminando um ponto, está chovendo, né? Eu não sei se é aprovação ou reprovação, né? Lembremos, queridos, que todo orgulho, impureza, divisão, amargura, rancor, vingança, desobediência, mundanismo, todas as vezes que essas coisas querem ou reinam em nosso coração, estamos agindo conforme a vontade do maligno. E não faz sentido vivermos mais, não faz mais sentido vivermos conforme Satanás, quando Cristo veio nos libertar das garras do diabo. Por fim, Cristo nos libertou das inclinações da nossa carne. Voltando para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2. Versículo 3. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo agora apresenta o terceiro inimigo, que é a nossa própria carne. Essa expressão carne, né, na Bíblia, ela vai se referir justamente a esses desejos internos, desejos pecaminosos. Vai se referir a essa natureza que faz parte de nós desde que o pecado entrou no mundo.
Desde que o pecado entrou no mundo, nós passamos a ter uma natureza inclinada ao pecado. Uma natureza que muitas vezes deseja, quer aquilo que é errado. Uma natureza que sempre está inclinada para aquilo que é mal, aquilo que desagrada a Deus. Antes do pecado, não tínhamos uma natureza assim. Tínhamos uma natureza direcionada para o Senhor, para o nosso Criador. Desde que o pecado entra no mundo, todos nascem com a tal dessa carne. Todos nascem com essa inclinação para o pecado, para o mal, para correr de Deus. Na Bíblia também, a carne é chamada de velho homem, né? O nosso velho homem, a nossa velha natureza. E sabe, queridos, essa velha natureza, ela é terrível. E talvez seja a nossa pior inimiga. Porque quando falamos do mundo e de Satanás, estamos falando de inimigos externos. Quando falamos da carne, nós estamos falando de um inimigo interno. Uma carne que está ligada ao nosso coração, que está ligada aos nossos desejos, que está ligada às nossas ideias, que está ligada aos nossos anseios. Nós temos algo internamente que todos os dias quer nos fazer pecar. Todos os dias quer nos fazer correr de Deus e escolher tudo aquilo que não presta. Eu comparo essa carne, né? Não sei se você já ouviu aquela história do leão, né? E existe aquela história do leão, que o leão ele tem uma natureza carnívora, né? Mas antes, ele tinha uma natureza vegetariana. Para quem não sabe, todos os animais, antes do pecado, até antes do dilúvio, eram vegetarianos. Todos. É por isso que eles viviam em comum, um relacionamento tão abençoado, né? Tão harmonioso com o ser humano. Mas então, a partir, ali após o dilúvio, você vê as coisas mudando. Deus permite com que o ser humano coma a carne, coma os animais. Os animais ali também começam a se tornar carnívoros, alguns. Mas, enfim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que você pega um animal carnívoro, e se você pegar um leão, por exemplo, e todos os dias você colocar um pedaço de carne, da picanha, né, ainda, e você colocar um pedaço de alface, lindo. Qual é o melhor alface que tem? É o... Não, irmã. O americano, é? Aí pega aquele americano, aquele alface assim mais lindo, né? Você pega o melhor da horta, né? Bota ali um tomatezinho. Eita, é bom demais, não? Se todos os dias você colocar para o leão escolher, todo santo dia, você pode colocar um pedacinho de carne, um bocado de legume, todos os dias ele vai escolher a carne. Porque a sua natureza o inclina para isso. Se não houver uma mudança de natureza ou na natureza, isso não tem jeito. Agora é que nem um ser humano. O ser humano tem uma natureza carnal, uma natureza inclinada ao pecado. E é só depois que ele recebe nova vida, e é só depois que ele não mais está morto em seus delitos e pecados, e é só depois que o Senhor Jesus, que morreu na cruz, derramou o seu sangue, concede àquele ser humano, àquele pecador, ser uma nova criatura, é que ele recebe uma nova natureza, é que ele recebe o Santo Espírito de Deus.
E sabe, essa velha natureza, essa carne que nos inclina para o que é mal, para o que é pecador, essa carne não sai de nós, não é arrancada de você. O que acontece é que nós recebemos agora uma outra natureza. Recebemos o Santo Espírito, recebemos o novo homem para combater, para lutar contra o velho homem. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, a carne milita contra o espírito contra a carne, para que vocês não façam o que querem. E se todos os dias não tivermos alimentando o Santo Espírito, se todos os dias não vivermos conforme o Espírito, a carne vai prevalecer. Mas lembre-se, Cristo veio nos libertar das inclinações da nossa carne. Cristo veio nos libertar de toda inclinação má, de tudo aquilo que está em desacordo com a sua vontade. É preciso percebermos, queridos, que essa é uma luta que todos os dias precisa ser travada. Todos os dias precisam ser travada. Em Gálatas capítulo 5, eu gostaria que nós lêssemos esse texto bem conhecido, mas para que nós pudéssemos lembrar o que é exatamente essa carne. Porque, mais uma vez, a minha impressão é que nós minimizamos o que é fazer a vontade da carne. Parece que aquele crente carnal, né? Rapaz, isso aqui é um crente carnal. Quem nunca ouviu essa expressão? Isso aqui é um crente carnal, que nem era para existir, né? É contraditório dizer crente carnal, é contraditório, é contradição de termo. Cristo veio nos libertar das inclinações da carne. Mas, às vezes, a gente pensa que alguém carnal, novamente, é alguém que está se prostituindo, que está aí no mundão, nas festas, nas bebedeiras da vida, nas orgias. Aí, olha aí, essas pessoas são as pessoas carnais. Graças a Deus que eu não sou. Só que esquecemos muitas vezes que ser carnal é algo mais simples do que nós imaginamos. Nesse texto de Gálatas, capítulo 5, aí no versículo 16, você tem esse texto, e eu gostaria só de frisar aqui as obras da carne. Mas diz assim, a partir do 16: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Versículo 18. Eu queria que você atentasse para isso. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, todo tipo de pecado na área sexual, todo tipo de pecado com cunho de imoralidade é carnalidade. Qualquer pessoa que se entrega a pecados de cunho sexual e imoral está vivendo conforme a sua carne. Continua ainda vivendo segundo as inclinações da sua carne.
Continuando. Versículo 19. Ou 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Aqui, aí começa outro problema, né? Graças a Deus eu não sou carnal. Aí vive em pé de guerra com os irmãos. Graças a Deus eu não sou carnal. Aí briga com o marido ou com a esposa, vive brigando por causa de ciúme. Graças a Deus que eu não sou carnal. Eu só tenho umas inimizades aqui que eu não quero te ver nem perto. Oh Deus, graças ao Senhor que eu não sou carnal. Só tem umas divisões aqui na igreja, ou eu não gosto de uns grupos, mas graças a Deus que eu não sou carnal. Divisão na minha família, tem uns parentes que eu não gosto nem de estar perto deles. Que eles fiquem lá e eu bem aqui. Mas obrigado, Senhor, porque eu não sou carnal. E ele continua: invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, ser carnal vai muito mais além do que nós imaginamos. É por isso que Cristo veio nos libertar das inclinações da nossa carne, para que a gente não viva mais se entregando aos nossos próprios desejos, se entregando às nossas próprias vontades, vivendo de acordo com o meu coração manda. Cristo veio nos libertar dessas inclinações. A nova vida em Cristo nos traz essa liberdade. Por exemplo, em Tiago capítulo 4, para você ver como essa questão da carnalidade, ela é séria, né? Mais uma vez eu quero fazer um deixa aqui, porque estamos no mês da família, né? E em Tiago capítulo 4, que é um texto bem conhecido, ele fala sobre rixas, né? Sobre brigas, discórdias. E nesse texto, Tiago vai dizer que a causa é a carnalidade. Capítulo 4 de Tiago, versículo 1 e 2, ele diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. E esses prazeres dentro de vocês, em algumas versões, traz lá a palavra carne, senão da vossa própria carne. Muitas vezes a gente pensa assim, né? A minha família é só briga. Pastor, na minha família é só briga. Eu brigo com meu marido briga comigo, nós brigamos com os filhos com a gente. E é um pau de guerra lá em casa. Ou às vezes isso se estende para dentro da igreja, que é a família de Deus. Ah, pastor, porque os irmãos não se dão bem, um não quer falar com o outro não quer aparecer no ambiente que o outro está. Se um vê o outro, já fica com cara feia. E é aquela confusão. Queridos, percebam que muitos ou grande maioria dos nossos conflitos de relacionamento, sempre vai ter origem na carnalidade. É por causa do orgulho, é por causa da inveja, é por causa que um quer ser o melhor do que o outro, é porque um quer ter mais preeminência, o outro quer saber mais. A parte não sabe nada não, eu que sei. O outro quer fazer a sua vontade prevalecer.
E aquele ofende um e não pede perdão, e quando pede perdão, o outro diz, eu não te perdoo, não. E é por isso que muitas vezes conflitos na família, na igreja, vão se estendendo por causa de carnalidade. Porque esquecemos que Cristo veio nos libertar das inclinações da nossa carne. Em qualquer ambiente, se formos viver conforme a nossa natureza caída, só vai restar confusão. Só vai restar discórdia. É por isso que precisamos lutar, queridos. Precisamos fazer com que o Espírito do Senhor milite contra a nossa carne. Que o Espírito do Senhor nos faça ser humildes ao invés de orgulhosos. Que o Espírito de Deus nos capacite a perdoarmos ao invés de negarmos perdão. A sermos santos ao invés de imorais. A sermos unidos ao invés de criar facções, divisões. O Espírito do Senhor precisa nos ajudar nisso. Se agirmos na nossa força, na nossa dependência, não tem nada que faça mudar. Porque a nossa natureza vai sempre nos inclinar a tudo isso que não presta. Mas existe um Cristo que derramou o seu sangue para nos dar nova vida. Às vezes a gente fica, mas é difícil. Mas é difícil. Mas é difícil. É difícil, mas o Senhor deu o seu Espírito. É difícil, mas não é impossível. Não fica, mas é difícil. Eu queria tanto perdoar, mas não consigo. Consegue, criatura. Tu não tem o Espírito de Deus, não, eu queria tanto ser humilde, mas é porque eu sou tão orgulhoso e não consigo, não. Consegue, criatura. O Espírito do Senhor está sobre ti. O sangue de Jesus te libertou das inclinações da carne. Como é que você diz que não consegue? Não consigo, não. Oxi, falar que nem um cratense agora, consegue. Às vezes a gente fica, é difícil. Viver conforme as inclinações da nossa carne é desagradável a Deus, descaracteriza o nosso cristianismo e, no fim das contas, nos levará para o buraco. Eu queria ler só mais um texto e encerrar com algumas considerações finais. Só para que você lembre, queridos, que você cristão, você foi chamado para viver liberto da escravidão da sua carne. Em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 5, rapaz, eu acho que eu nem perguntei o horário, eu acho que eu estendi muito aqui. Que horas termina, né? 10h30? Então vamos lá. Olha o Vitor aqui que falou aqui, irmão Vitor, viu? Romanos 8, versículo 5 diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Considerações para a gente terminar. Você que é um crente no Senhor, e eu sei que aqui está cheio de servo e serva de Deus, autênticos, verdadeiros, que um dia foram lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, que um dia receberam essa nova vida, que um dia perceberam que estavam mortos em delitos e pecados e receberam pela graça essa nova vida. Você, quero falar com você agora. Levante sua mão para o céu e louve a Deus. Porque, meus queridos, às vezes a gente esquece do tamanho da bênção que é ter sido liberto do mundo, de Satanás e da nossa carne. Você consegue lembrar de sua vida antes dessa libertação? Meu Deus, eu vivia, era assim mesmo que eu vivia, né? Eu vivia de acordo com esse mundão mesmo. Fazia tudo que eu queria e desejava. Queridos, louvemos a Deus, porque um dia Ele nos libertou. Um dia Ele nos deu nova vida. E tem nos dado força para até aqui não vivermos mais como escravos deste mundo, como escravos de Satanás e como escravos da nossa própria carne. Para você ainda que é um cristão, a segunda coisa que eu quero lhe dizer é: você precisa continuar lutando. Essa libertação, ela é uma libertação parcial, onde Cristo nos concede uma nova natureza, nos concede o poder para lutarmos contra o mundo, Satanás e a carne. A libertação completa só será na glória. Mas enquanto esse dia não chega, precisamos lutar, não na nossa força, não no nosso poder, mas na força do Senhor. É isso que Ele deseja de nós, que todos os dias lutemos contra tudo aquilo que é mundano, rejeitando. Lutemos contra tudo aquilo que é influência do maligno de Satanás. Lutemos contra essa nossa natureza, que ainda faz parte de nossa vida, sem se entregar aos desejos que muitas vezes temos. Lute. Você precisa lutar. Porque um crente que se entrega, ele está descaracterizando sua fé. E a partir do momento em que um cristão ele se entrega ao mundo, ele se entrega à sua carne, ele precisa se questionar: será que o Espírito de Deus habita em mim? Porque se o Espírito do Senhor ele habita em mim, eu não vou viver de acordo com essas coisas. A habitação do Espírito, ela é evidenciada por nossa luta. Por fim, você que talvez ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Você que talvez tenha visitado. Eu não conheço muita gente aqui. Mas talvez você seja uma pessoa que tem visitado, gosta da igreja, gosta de ouvir a palavra do Senhor, está buscando pela verdade.
mas você percebe que é uma pessoa realmente escravizada. Pastor, realmente eu gosto das cores do mundo. Pastor, eu gosto das cores do mundo mesmo. Pastor, eu gosto às vezes de viver de acordo com os meus desejos. Eu até queria esse negócio aí. Eu até queria esse negócio de ser crente, de seguir Jesus. Eu até queria ter uma nova vida, mas quando eu penso naquele pecado, quando eu penso naquela coisa, e aí penso que vou ter que deixar isso, deixar aquilo, vou ter que deixar de ser mundano, pastor. Vou ter que deixar de ser carnal. Então, queridos, lembre-se, o mundo é mau, é perverso, ele não quer o seu bem. Satanás muito menos. E a sua carne vai te destruir. Pastor, mas eu não tenho força. Eu sei que você não tem força. Não consigo. Eu sei que você não consegue. E nenhum de nós conseguimos. E eu sei que esse dilema é real. Esse dilema ele é real. Eu até gostaria de seguir Jesus, mas eu não consigo deixar essa vida. Eu não consigo deixar de ser mundano. Eu não consigo deixar de ser carnal. E realmente você não consegue. Mas a partir do momento em que você recebe de Cristo uma nova vida, a partir do momento que o sangue de Jesus lava os seus pecados, a partir do momento que você recebe o Santo Espírito de Deus, Ele te liberta, Ele te dá força, Ele te transforma, para que você não viva mais segundo o curso deste mundo, segundo o curso de Satanás e segundo as inclinações da sua carne. Quem te concede isso é o Senhor. Enquanto você esperar pela sua própria força, você continuará vivendo conforme este mundo, conforme Satanás e conforme a sua própria carne. Entregue sua vida a Jesus e confie no poder que Ele derrama do alto sobre a sua vida, sobre o seu coração. Amém?